paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nesta oportunidade estaremos estudando aqui a lição de número 3, lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Igreja em Jerusalém. Esta lição de número 3, irmãos, que nós estaremos fazendo menção dela agora, ela tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, no versículo de número 12, que diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Nós estaremos estudando este conceito durante a nossa lição de hoje, que tem como verdade prática a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Quem me acompanha aqui pelo canal já sabe, você que está chegando agora já sabe o que eu costumo dizer, que muitas pessoas elas nunca irão nem abrir a Bíblia para ler um versículo sequer, mas elas estarão olhando o nosso testemunho, a nossa atitude, aquilo que nós estamos fazendo. Costumo dizer que nós somos exemplo por vista e não exemplo por fala. E aqui, só para a gente dar um destaque maior aqui a esta verdade prática, consiste em dar testemunho de Cristo, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 19, que diz assim: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. O verso de número 16 diz assim: E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, está esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Verso 19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim aos tempos do refrigério, pela presença do Senhor, amém? Estaremos também estudando este conceito aqui durante a nossa lição de hoje, que tem 3 objetivos para serem estudados. O primeiro, expor a importância da pregação das Escrituras. O segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E o terceiro, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra
de Deus. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 8, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Lá em Mateus, capítulo de número 3, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele reitera essa palavra dizendo ali na tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Então nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que cada cristão pode ser um porta-voz da mensagem de Jesus Cristo. O que diferencia uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Então, em uma mensagem, nós temos que estar pautados, como nós veremos na lição de hoje, o apóstolo Paulo, sempre tendo Jesus Cristo como centro da mensagem e também as Escrituras como centro desta pregação, pautadas, nesta pregação. Temos que ser fiéis à palavra do Senhor quando nós estamos ali sendo usado por Deus para poder trazer a sua mensagem. Então, e esta mensagem, como parte motivacional, ela tem que ser uma mensagem, o quê? De transformação de vidas. Amém? Temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje, pregação. Nós temos como parte de introdução para a nossa lição de hoje, uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. A Bíblia, irmãos, ela é cristocêntrica, Jesus como centro de todas as coisas. Ainda podemos trazer aqui que uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo, ou seja, é totalmente dependente do Espírito Santo. E esta igreja bíblica, o que acontece? Ela prega uma mensagem, como disse aos irmãos lá na parte de motivação, uma mensagem transformadora. A Bíblia, eu costumo dizer, ela é o nosso manual de prática de fé e de conduta. E ela também, irmãos, a igreja pautada, a sua mensagem pautada na Bíblia, ela traz o que? Traz esperança. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação. Jesus Cristo, ele vai dizer lá no Evangelho, de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 16, no verso 15, um verso bem conhecido de todos os irmãos, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela está pautada com a sua mensagem na palavra do Senhor. Na lição de hoje estaremos estudando 3 tópicos. O primeiro, a igreja que prega as Escrituras. O segundo tópico que nós estaremos estudando, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. O terceiro tópico que nós estaremos estudando, a igreja que prega a esperança vindoura. Como nós já fizemos, um resumo aqui na parte introdutória da nossa lição de hoje. Então, para o tópico de número 1, nós temos o primeiro subtópico: as Escrituras revelam Deus. Aqui, a igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam a Deus. Aqui nós temos como exemplo que Pedro usa trecho das Escrituras para fundamentar a sua pregação. Exemplo disso, ele usa lá Gênesis, lá no capítulo 22, no verso 18 ao 25, Deuteronômio, capítulo de número 18 também. Ele também vai usar ali Daniel, capítulo de número 9, verso 26. Há também uma conexão com o Salmo de número 22, lá no versículo do verso 1 ao verso de número 31. Portanto, aqui, irmãos, nós aprendemos que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Deus fez o ser humano e não deixou ao léu, vamos dizer assim. Ele interage com a sua criação. Nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 3. Vou estar lendo aqui o versículo 12 e o versículo de número 13. Diz assim, e quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós
como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Porque eles ficaram ali achando, né, e querendo adorar a Pedro. E Pedro vem dizendo, não foi por mim, não foi por nós que este milagre aconteceu, mas foi pela misericórdia, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, neste sentido aqui, fica aqui provado que Deus, ele usa o ser humano para realizar a sua obra, né? Deus usa, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Deus, ele é todo poderoso, ele poderia fazer tudo, né? Como ele fez os céus, a terra, o mar, ele podia fazer tudo sozinho, mas ele nos dá o privilégio de sermos usados por ele para poder trazer o quê? Libertação, para poder trazer cura, uma palavra de ânimo e assim por diante, amém? Caminhando aqui para o segundo subtópico, as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Onde nós podemos ler essa passagem? Lá em João capítulo 5, versículo de número 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, amém? Ainda podemos trazer aqui, como nós já comentamos aos irmãos, que Cristo é o centro da Bíblia, ou seja, a Bíblia ela é cristocêntrica. E também, irmãos, que os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo, como nós fizemos leitura lá na nossa leitura bíblica em classe, lá no versículo de número 18. Os irmãos podem estar lendo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo de número 18. Então aqui já haviam sido o sofrimento de Jesus Cristo já haviam sido preditos pelos antigos profetas, lá em Atos 3, né, capítulo 3, no versículo de número 18, amém? Caminhando para o terceiro subtópico, nós temos as Escrituras confrontam o pecado. Aqui nós podemos ler em Atos capítulo 3, no verso 19, né, que nós fizemos leitura aqui da nossa leitura bíblica em classe, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? A primeira parte do versículo. Então aqui, este arrependimento, ele significa também o que? Mudança de mente e mudança de interior. Aqui, irmãos, cabe uma reflexão. A nossa batalha, a nossa luta, a nossa guerra espiritual, ela começa onde? Começa na mente. E até mesmo podemos dizer, né, que hoje é muito comum a gente falar nessas doenças psicossomáticas, doenças que começam na mente e que afetam o corpo. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, né, capítulo de número 3, do verso 5 ao verso de número 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha o verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Palavra forte, né, irmãos? Palavra de poder para a nossa vida. Nós não podemos voltar ao velho homem. Por quê? Porque a nossa transformação, quando a palavra, né, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a palavra ela entra e acha guarita no nosso coração, começa a mudança do interior para o exterior e não ao contrário, do exterior para o interior, porque senão viveríamos apenas de aparência. A palavra do Senhor ela começa a fazer a mudança no nosso coração de dentro para fora. E o que nos qual é a nossa arma? Mais uma arma para nós usarmos para nos afastar, né, do pecado. Primeira arma que nós aprendemos aqui: leitura, a meditação e trazer a palavra do Senhor para dentro do nosso coração. E uma outra arma que nós temos, a nossa oração. A oração ela evita o pecado. Oração é o que? Você estar ali dialogando com o nosso Pai, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós temos como resumo para este primeiro tópico: a Igreja Bíblica fundamenta sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e
testemunham de Jesus Cristo. Ainda podemos trazer um texto lá na 1 de João, capítulo 5, no verso 7, se não me falha a memória, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Amém? Então, caminhando para o tópico de número 2, agora nós temos a igreja que prega no poder do Espírito. O primeiro subtópico tem como tema: o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos capítulo de número 3. Aqui, irmãos, fazer um comentário aqui, nós temos que buscar, né, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Nós temos que buscar os dons para a nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos dá capacitação para poder realizar a obra do Senhor. Olha o que diz lá Mateus capítulo de número 10, no versículo de número 20. Mateus capítulo 10, vou estar lendo também o verso 19. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, que é quem fala por meio de vós. Eu li aqui na João Almeida, Nova Almeida atualizada, a versão que eu li esse texto aqui. É sempre interessante nós termos várias versões, né, da palavra do Senhor, para poder estar entendendo às vezes melhor o significado ali, sem fugir do contexto, né? Cada versão tem a sua maneira de trazer, como eu trouxe aqui aos irmãos. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, que é quem fala por meio de vós. Aí você pode também, né, estar confrontando este versículo aqui, né, estar comparando ele com outras versões que talvez você tenha aí na sua casa, né? Mas o contexto, né, é sempre o mesmo aqui. A palavra do Senhor, uma das funções dela é o que? É nos alimentar, né? Jeremias, ele vai dizer, né, não é minha palavra como fogo, não é minha palavra como martelo que esmiuça a pedra. Então aqui neste contexto ainda podemos trazer que lá naquele contexto ali do apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, no verso de número 4, que nós fizemos menção, e vou fazer menção agora novamente, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. O que significa esse fixando os olhos nele, né? Ou fixando os olhos, ou olhando atentamente ali, ó. Esse fixar os olhos nesta passagem, ele significa, primeiro significa revelação, né? Descreve momentos de revelação e reconhecimento ou atenção especial, e geralmente ligados ao quê? A acontecimentos divinos ou milagrosos. No segundo subtópico, nós também estaremos falando a respeito desse fixar os olhos, lá de Atos capítulo 3, no versículo de número 4. Mas agora trazendo aos irmãos aqui um outro significado também ali, né, do apóstolo Paulo. Esta mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Esta passagem está lá em Atos capítulo 14, no versículo de número 10. Eu estarei lendo o 9 e o 10. Diz assim, ó: este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Amém? Podemos trazer ainda uma outra referência bíblica sobre o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, com autoridade, né, de Deus e debaixo, né, da unção do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 13, versículo 9 e 10, que diz assim, ó: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando em Atos 3. E agora nós estamos trazendo exemplo do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, verso 9 e 10. Ó. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse:
ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aqui Paulo, né, quando ele fixa os olhos ali no falso profeta Elimas para repreendê-lo, amém? Ainda podemos trazer aqui, irmãos, neste conceito aqui, que o Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 2, ó. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. O verso 2 diz: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? E o autor da revista, ele termina esse subtópico dizendo assim, ó: pregar e anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Este é o nosso papel. E pregar não é apenas um discurso. Lembra lá que nós lemos aqui? Quando nós abrirmos a nossa boca, que não seja você ou eu falando, e sim o Espírito Santo de Deus. Amém? Subtópico de número 3, ele vem trazendo aqui, ó: o Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Onde está essa passagem? João capítulo 16, no verso 14, que diz assim, ó: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ainda podemos trazer aqui que em Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro, como já destacamos, ó, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro daquelas atenções. Nós já fizemos menção que Pedro ali repreende o povo falando: vocês acham que é de mim isso? E ainda podemos trazer aqui, ó, que qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Por quê? Muita gente por aí está o quê? Querendo o holofote, querendo a glória para si, e isso não é uma pregação verdadeira. Se não tem Jesus Cristo como o foco, se não tem a palavra do Senhor como o foco da mensagem, não é uma pregação bíblica, amém? Caminhando aqui para o resumo deste segundo tópico, nós temos, ó, a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensageiros inspirados pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo, amém? Caminhando agora para o tópico de número 3 da nossa lição, nós temos a igreja que prega a esperança vindoura. Aqui nós vamos ver que a mensagem de Pedro, ela não foi só para aquele momento, ela também traz o que? Refrigério e traz esperança, amém? Primeiro subtópico: alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no versículo de número 40, Pedro ele nota ali que aquela geração era uma geração perversa, e agora também ele reconhece que era uma geração ignorante, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo de número 17. Ainda podemos trazer aqui que era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Portanto, era uma geração sem esperança, ou seja, não tinham a palavra do Senhor, não estavam dando o verdadeiro crédito à palavra do Senhor. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5, e também estarei lendo também o versículo de número 13. Diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. O verso 13 diz, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, uma geração perversa e ignorante e insensível às coisas espirituais é a marca das pessoas que não conhecem a
Deus. Então, para essas pessoas, né, que a mensagem da cruz ela deve ser pregada. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso 30, diz assim, ó: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. A palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do pecado, libertará da ignorância, libertará de tudo aquilo que afasta as pessoas da presença de Deus, amém? Caminhando para o segundo subtópico, nós temos a promessa da segunda vinda. Aqui, irmãos, em Atos capítulo 3, no verso 19, que nós fizemos menção já na nossa leitura bíblica em classe, a mensagem é clara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aqui nós vamos ver dois momentos. O primeiro, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Este é o primeiro momento. E o segundo momento? O segundo momento é que essas palavras do apóstolo Pedro olham para o futuro, apontando um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Podemos concluir este segundo subtópico trazendo aqui, que a igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. Olha o que o apóstolo Pedro diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, no versículo de número 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Caminhando aqui para o resumo deste tópico de número 3, nós temos a igreja que prega a esperança vindoura, ou seja, que prega a Jesus Cristo, que breve voltará, alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Oh, glória, né? Nós estamos aguardando a segunda vinda do nosso Salvador. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, podemos trazer aqui que vimos nesta lição a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Volto a dizer, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que a palavra, é o que a Escritura, é o que a Bíblia está nos dizendo. Então, como o apóstolo Pedro, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Conclusão da nossa lição de hoje. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Amém? Então podemos trazer uma última referência bíblica aqui aos irmãos para contextualizar a conclusão da nossa lição de hoje. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Hoje nós falamos que a igreja verdadeira é aquela que está pautada na palavra do Senhor e que é cheia do Espírito Santo para pregar com autoridade. E a lição que vem nós estaremos falando exatamente sobre este conceito, entrando mais a fundo neste conceito. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?